pedir desculpas que eu não dei os parabéns à irmã Lília e ao irmão Cássio, que eu fiquei tão empolgada pelo que a irmã Lília Rangel falou. Eu fiquei tão feliz, que me deu branco nos 2 anos de casamento. Mas que Deus continue abençoando a vida matrimonial de vocês. Amém. Sim, louvado seja Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Nesse momento, vamos pegar a Bíblia, vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 39. Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 39. Hoje vamos concluir Romanos 8, no seguinte tema, parte 2. A gloriosa segurança dos salvos pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Prestem bastante atenção. O apóstolo Paulo faz uma transição da assistência e da intercessão do Espírito Santo para a gloriosa convicção dos salvos, dos santos, da igreja. No momento que você se converteu a Jesus, seu corpo foi transformado no templo, habitação do Espírito Santo. Ouça o decreto apostólico, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O seu corpo é santuário do Espírito Santo. Tudo aquilo que não é digno do santuário de Deus não é digno do seu corpo. Nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente no seu corpo. Somos a morada de Deus. O nosso corpo é lugar santíssimo, o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. Devemos, então, como servos de Deus, eliminar do nosso corpo toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus. Ouça o decreto apostólico, 1 Coríntios 6,20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo usa nosso corpo para glorificarmos a Jesus. Glorificamos a Deus no nosso corpo no momento que usamos em santidade e pureza. Glorificamos a Deus no nosso corpo no momento que entregamos nossos membros como instrumentos de justiça e não como servos do pecado. Glorificamos a Deus no nosso corpo no momento que empregamos nossas forças, dons, talentos para o serviço real a Jesus Cristo e à igreja de Jesus Cristo. Isso foi cantado hoje da harpa com a família do Cássio. No momento que você se converteu a Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. No momento em que você se converteu a Jesus Cristo, você foi batizado pelo Espírito Santo no corpo de Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, no momento em que você se converteu a Jesus Cristo. O Espírito Santo permanece para sempre em você. João 14,16. Disse Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Você está gostando de ouvir a voz revelada e profética da palavra de Deus, a Bíblia. A gloriosa segurança dos salvos pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ouça e receba o decreto da palavra profética e revelada de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos e irmãos, prestem bastante atenção. A história não está à deriva, mas nas mãos do nosso Deus. A história não é cíclica, mas caminha para um fim glorioso. Nós não somos arrastados de um lado para outro sob a força insopitável das fragorosas circunstâncias da vida. Temos a convicção de que Deus tece todas as circunstâncias da nossa vida, objetivando o nosso bem maior. O apóstolo Paulo inicia Romanos, capítulo 8, versículo 28, usando um verbo extremamente sugestivo. Eido sabemos. O apóstolo Paulo não diz esperamos ou supomos, mas sabemos. No grego, eidon, o verbo saber expressa o conhecimento da fé. A palavra grega eidon, saber, vem de um termo de matemática. É algo exato, incontroverso, absoluto. Essa é a linguagem da certeza experimental. 3 verdades teológicas gloriosas chamam atenção nesse sentido. Ouça e receba o decreto da palavra revelada e profética de Deus. Primeira gloriosa verdade teológica: Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. A vida é feita de momentos e vales, alegrias e lágrimas, prosperidade e perdas. Todas essas coisas cooperam, no grego sinergeo, de sinergia, para o bem. Com isso, o apóstolo Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Ao contrário, o apóstolo Paulo afirma que, mesmo que essas coisas sejam más, Deus as transformará em bênçãos espirituais, ainda mais materiais. Como diz Gênesis 50:20, sobre Jacó e os filhos. Paulo não está dizendo que essas coisas se encaixam por si mesmas, como se a vida fosse um grande jogo de quebra-cabeça e as peças fossem sendo encaixadas por iniciativa ou pela coincidência. A verdade, irmãos e irmãos, é que Deus tece nossa vida como um mosaico. Deus escreve o poema
da nossa vida, capítulo por capítulo, esculpindo em nós o caráter de seu Filho Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Ouça e receba o decreto da palavra profética e revelada de Deus. Segunda gloriosa verdade teológica. Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. O apóstolo Paulo não diz que Deus trabalha para o bem de todas as pessoas, mas daqueles que o amam, do grego agapau. Aqueles que semeiam o vento, colhem tempestades. E os que semeiam na carne, colhem corrupção. Se amamos a Deus, contudo, sabemos que Ele toma o nosso destino em suas mãos e trabalha para o nosso bem. Diz o salmista em Salmos 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmos 119, 71. 3 verdades teológicas chamam a atenção em Romanos 8, 28. Primeira, Deus trabalha para nós em todas as circunstâncias da vida. Em segundo lugar, Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Terceira verdade gloriosa teológica. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo seu propósito e não conforme nossa vontade, nosso querer. Deus tem um plano eterno, perfeito e vitorioso. Esse plano não pode ser frustrado. Deus levará a cabo. Não existe acaso para nós. Nossa vida, nosso futuro e tudo o que nos diz respeito está sob o total controle de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Agora, se prepare mentalmente, espiritualmente, para receber ainda mais o decreto do propósito eterno de Deus. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo faz uma transição da assistência e da intercessão do Espírito Santo para a gloriosa convicção dos salvos, dos cristãos verdadeiros, da igreja verdadeira. O eterno propósito de Deus em nossa vida não é e nunca foi nos fazer ricos nem famosos, mas santos. O projeto de Deus não é nos tornar celebridades, mas pessoas parecidas com seu Filho, Jesus Cristo. O sentido da vida não é segundo o padrão do mundo, mas atingir a plenitude da estatura de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Nosso destino não é apenas a glória na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, mas a semelhança do Rei da Glória, Jesus Cristo. O decreto de Deus
tem por finalidade última a exaltação de Jesus Cristo, seu Filho, em nós. Somos filhos e herdeiros da família de Deus, mas Jesus será o primogênito entre muitos irmãos. O termo primogênito reflete a prioridade e a supremacia de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Estabelecido o fim último, o eterno propósito de Deus, o apóstolo Paulo passa a tratar dos 5 elos teológicos da corrente dourada desse propósito. Ouça, receba o primeiro elo dourado teológico desse propósito. Romanos 8:29. No momento que o apóstolo Paulo declara que Deus nos conheceu de antemão, ele quer dizer que Deus nos amou desde a eternidade. Essa frase é equivalente ao que dantes amou. Não é apenas um conhecimento geral de Deus. Nesse sentido, Deus conhece todas as pessoas. Mas o apóstolo Paulo destaca que Deus nos amou de antemão. Conhecer é escolher, é deixar-se envolver. É então amar e conhecer por amor. Deus colocou o coração em você antes dos tempos eternos. O amor de Deus não foi gerado por possíveis virtudes ou méritos que ele vive em você. Toda a causa do amor de Deus está nele mesmo. O amor de Deus é a causa da eleição. Ouça mais uma vez. Receba o decreto da palavra revelada e profética de Deus. Segundo elo teológico, a predestinação. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Prestem bastante atenção. A predestinação é um decreto eterno, soberano, livre e gracioso de Deus. Foi Deus que nos escolheu e não nós a Ele. A eleição é incondicional. Deus não nos escolheu porque previu que iríamos crer, mas cremos porque Deus nos escolheu. A eleição não é resultado da fé, mas sua causa. A Bíblia diz, em Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor consegue entender tudo isso? A santidade não é a causa da eleição, mas seu resultado. Deus não nos escolheu por causa das boas obras, mas para as boas obras. Efésios 2:10. Assim, as obras não são a causa da eleição, mas consequência. Nossa salvação não resulta da iniciativa humana, nem do mérito humano. Tudo provém de Deus. 2 Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Mais uma vez, ouça, receba o decreto da palavra
revelada e profética de Deus. Terceiro elo teológico, o chamamento. Romanos 8:30. O mesmo Deus que chama, o mesmo Deus que ama, conhece e elege, é o Deus que chama, ele o faz de forma eficaz. O chamado, no grego kaleo, de Deus é a concretização histórica da predestinação eterna. A invencibilidade do propósito de Deus é a garantia absoluta de que aqueles que ele chamou não deixarão de alcançar a glória futura, pois o que foi forjado na bigorna da graça de Deus não pode ser quebrado pela vontade do homem. Ouça e receba o decreto de Jesus Cristo em João 8,47. Disse Jesus: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Todo aquele que ouve as palavras de Deus e são convencidos pelo Espírito Santo para a salvação, encontram o sentido da vida. A Bíblia diz em Atos 13:48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados ou chamados para a vida eterna. Mais uma vez, irmãs e irmãs, ouçam e recebam o decreto da palavra revelada e profética de Deus. Quarto elo teológico, a justificação. Romanos 8:30. A justificação é um ato legal e forense de Deus. A justificação não acontece em nós, mas fora de nós. A justificação não acontece no nosso coração, mas no tribunal de Deus. A justificação é um ato judicial de Deus por nós. A justificação não é um processo. Processo é a santificação. A justificação não é um processo, mas um ato único que não pode ser repetido. Não há graus na justificação, só na santificação. Ou seja, todos os salvos estão justificados pela fé em Jesus da mesma forma. Somos justificados não pelas nossas obras, mas pela obra de Jesus por nós. A base da justificação é a obra expiatória de Jesus na cruz. E o instrumento de apropriação é a fé, e o resultado é a paz com Deus. Tem gente, tem homens que estão em guerra com Deus, não estão em paz com Deus. Mais uma vez, ouçam e recebam o decreto da palavra revelada e profética de Deus. O quinto elo teológico, a glorificação, irmãos. Romanos 8:30. Paulo usa a palavra grega doxasen, do aoristo, ou seja, no pretérito perfeito, glorificou. Isso significa que Deus vê o fim desde o início. No decreto e propósito de Deus, todos os eventos futuros são abrangidos. A glorificação é um fato futuro que se dará, como diz a Bíblia, na parousia, na segunda vinda em glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Mas
no decreto de Deus, a glorificação é um ato consumado. Não importa se o nosso caminho como crentes verdadeiros é estreito. Se a estrada está juncada de espinhos e seus inimigos se arvoram contra nós, se estamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pelo decreto de Deus, já estamos na glorificação, na glória. Seguindo o modo de falar hebraico, esse é o tempo passado profético. Em Jesus, cujo destino está incluído o destino dos eleitos de Deus, da igreja de Deus, o salvo de Deus, já foi glorificado, de maneira que nele, Jesus, a glorificação nossa já foi realizada. Mas tem crentes que vivem como mendigos neste mundo. Não tomam posse das bênçãos espirituais e da riqueza espirituais. O apóstolo Paulo enfatiza a inevitabilidade e a certeza absoluta da glorificação. É os céus antecipado, é a glória já, é doxasen glorificou, é a mais ousada antecipação de fé que o Novo Testamento contém. Pode-se perceber na escolha desse tempo verbal uma expressão da certeza da fé. Glorificou. A vontade de Deus já está afirmada na eternidade, nada podendo contra ela as peripécias do homem ou da história. O fim do nosso caminho como crentes cristãos salvos não é o sepulcro coberto de lágrimas, mas o hino triunfal da gloriosa ressurreição dos salvos. Nossa jornada não vai terminar com o corpo surrado pela doença, enrugado pelo peso dos anos, coberto de pó na sepultura, mas, como diz Jesus, como diz a Bíblia, como diz o Espírito Santo, receberemos um corpo de glória semelhante ao corpo de glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Filipenses 3:21. Nosso corpo resplandecerá com o fulgor do firmamento e com as estrelas sempre eternamente. Daniel 12:3. Nosso choro cessará, nossas lágrimas serão estancadas, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21:4. Continue assim, ouvindo e recebendo o decreto da palavra revelada e profética de Deus. Ouça agora a segurança inabalável. Romanos 8:31-39. Esta é provavelmente a mais majestosa porção que nos legou a pena do apóstolo Paulo. Romanos 8:31-39. É o clímax de sua argumentação. O apóstolo Paulo mostra que os crentes em Cristo são justificados pela fé e sua justificação resulta em um viver santo e, por fim, em glória eterna. O Deus Espírito Santo garante vida eterna. Deus Pai
garante vida eterna. E Deus Filho, Cristo Jesus, garante vida eterna, mesmo diante das tempestades da vida, temos a garantia da vida eterna. E o apóstolo Paulo não poderia terminar ou concluir essa clássica exposição sobre a segurança inabalável dos salvos, dos cristãos da Igreja de Cristo Jesus, fazendo 5 perguntas retóricas. Vou considerar essas perguntas, se preparem mentalmente, espiritualmente para ouvir. Receba o decreto da palavra revelada e profética de Deus. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo não pergunta quem é contra nós, pois se assim o fizesse, o inferno inteiro e o diabo que levantariam vociferando seu ódio incontido. A pergunta é: se Deus está do nosso lado, quem poderá deter-nos ou resistir a nós? Jesus transforma. Se o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Salvador, o Redentor, o Alfa e o Ômega, o Emanuel, o Cordeiro de Deus, o Bom Pastor, a ressurreição e a vida, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, a luz do mundo, a ressurreição e a vida, o Santo de Israel, Cristo Jesus, está do nosso lado. Se Ele, Jesus, nos amou, nos escolheu, nos chamou, nos justificou e já decretou a nossa glorificação, então somos vitoriosos e invencíveis em todos os níveis e sentidos espirituais. Ainda que o diabo e seus anjos se levantem contra nós, certamente triunfaremos. O mundo, a carne e o diabo podem continuar se alistando contra nós, porém nunca poderão vencer. Diz o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós e provou isso dando-nos seu Filho, Jesus Cristo. Romanos 8:32. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora preste bastante atenção. O Filho, Cristo Jesus, é por nós e prova isso intercedendo por nós junto a Deus Pai. Romanos 8:34. Preste bastante atenção. Continue assim, ouvindo e recebendo o decreto da palavra revelada e profética de Deus. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Há esses mendigos e não príncipes. O argumento aqui é do menor para o maior. Se quando éramos pecadores,
condenados, maldiçoados pelo pecado, Deus nos deu o seu melhor. Será que agora que somos filhos, não nos dará tudo o que precisamos? Se Deus nos deu o maior, certamente nos dará o melhor. Ouça o decreto apostólico. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. A expressão não poupou, em Romanos 8,32, é negativa. Por todos nós o entregou é positiva. Jesus é o dom inefável de Deus. E a cruz é o gesto mais profundo do seu amor. Jesus não morreu como Marte. Jesus foi entregue. Ele se entregou. Quer saber quem entregou Jesus à morte? Não foi Judas Iscariotes, um dos seus discípulos traidor, por dinheiro. Não foi Pilatos, por medo. Não foram judeus, por inveja, mas Deus Pai, quem entregou Jesus, seu Filho, por amor. Continue assim, ouvindo e recebendo o decreto da palavra revelada e profética de Deus. Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Nenhuma acusação no grego ekaléu pode prosperar contra nós, uma vez que Deus já nos justificou com base no sacrifício vicário de seu Filho, Cristo Jesus. Estamos quites com a lei e a justiça de Deus. Não há base legal para nenhuma cobrança contra nós no tribunal de Deus. A ideia é que nenhuma acusação pode ser levantada contra nós, pois Jesus, nosso advogado, nos defende e Deus, o justo juiz, já nos declarou justificados. Nossos pecados já foram perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Nossa dívida já foi paga na cruz do Calvário. A justiça de Jesus já foi creditada em nossa conta. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Continue assim, ouvindo, recebendo o decreto da palavra profética e revelada de Deus. Romanos 8,34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Os murmuradores, os caluniadores, os implacáveis, os filhos do diabo e todos os demônios procuram condenar-nos. Porém, essa condenação é sem efeito, isso por 4 razões teológicas. Primeira razão teológica, a morte vicária de Jesus Cristo. Romanos 8,34. Jesus morreu por nós, em nosso lugar, em nosso favor. Jesus sofreu o castigo que deveria cair sobre nós. Jesus bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus que nós deveríamos beber.
Jesus sofreu o duro golpe que a lei que nós deveríamos ter suportado. Jesus morreu a nossa morte. Continue assim, ouvindo, recebendo o decreto da palavra revelada e profética de Deus, a ressurreição de Jesus. A morte não pôde reter Jesus na sepultura. Jesus triunfou sobre a morte e arrancou seu aguilhão. Aguilhão é uma vara pontiaguda usada para conduzir bois, indicando que o pecado guia a humanidade para a sepultura e a separação espiritual de Deus. Sem o pecado, a morte não teria ferrão aguilhão ou poder de condenação, tornando-nos apenas descanso. Jesus venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos para nossa justificação. A morte foi destronada e vencida por Jesus. A ressurreição de Jesus é a garantia e o modelo da nossa ressurreição espiritual. Ouça mais uma vez o decreto da palavra de Deus. O governo de Jesus Cristo, Romanos 8:34, está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso é uma posição de exaltação e governo. Isso significa que Deus Pai aceitou a obra expiatória de Jesus Cristo, seu Filho, e o exaltou sobremaneira, colocando-o acima de todo principado e potestade. Preste bastante atenção. Lá na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, está Jesus, Cristo, o Filho de Deus, Salvador, intercedendo por nós à direita de Deus Pai. A intercessão de Jesus intercede por nós. A intercessão de Jesus tem absoluta eficácia. Jesus é nosso intercessor legal. Jesus representa-nos diante do trono de Deus, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, de tal maneira que não precisamos representar a nós mesmos. Ouça Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Romanos 8:36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, no grego dinamite, separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:39. O apóstolo Paulo responde essa grande pergunta: será tribulação,
angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada que nos separa do amor de Deus que está em Cristo. O argumento de Paulo é que nenhum problema, situação, adversidade, acontecimento, ser humano ou mesmo angelical poderá separar-nos do amor de Jesus Cristo, seu Filho. Ao contrário, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Preste atenção. Essa frase, mais do que vencedores, é na linguagem grega uma só palavra. Hipernicomen, que é hiper, vencedor. Vou repetir. Mais que vencedor no grego é hiper, vencedores. Paulo chega ao ponto culminante de sua argumentação, porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A convicção firme e inabalável do apóstolo Paulo é que nem a crise da morte, nem as desgraças da vida, nem poderes sobre-humanos, sejam bons ou maus, anjos, principados, potestades, nem o tempo presente ou futuro, nem o espaço alto no profundo, nem criatura alguma, por mais que tente fazê-lo, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, porque ele está 3 provações que atingem os crentes modernos. Primeira série de provações nos atingem, evoca dos embates interiores da fé contra a dúvida. A fé contra a dúvida, Romanos 8:35. A segunda série de provações que nos atinge traz à baila as ameaças de que os homens são instrumentos. A terceira série de provações que nos atingem faz intervirem as forças misteriosas do mundo que escapam a todo controle humano. Nos ataca todo dia, até dormindo. O capítulo 8 de Romanos começa, Romanos 8:1, conclusão. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 termina com nenhuma separação, porque estamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Entre o começo e o fim, o Alfa e o Ômega, há um profundo vale de lutas espirituais e conflitos espirituais. Contudo, o viajante no caminho da salvação tem a segurança da vitória. Romanos
8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, hipervencedores. Deus seja louvado por tão gloriosa salvação e por tão bendita segurança eterna. Agora você está cheio de entusiasmo em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você ouviu a gloriosa e inabalável segurança dos salvos pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Continue assim, irmão, firmes na fé em Jesus, firmes na leitura da Bíblia, na obediência a Jesus, firme na igreja, em Cristo Jesus. E ore por nós. Estamos como pastor e como igreja orando pela vontade de Deus para o mês de agosto irmos a Pirapora, Minas Gerais, encaminhado pela igreja para fazer um trabalho, atos missionários, certo? Oremos nesse sentido, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Amém.